Será que os robôs estão assumindo os trabalhos dos jornalistas? Quando falamos em inteligência artificial, logo vem uma imagem de um robô substituindo o ser humano em suas atividades. Nesse podcast, abordamos a relação entre jornalismo e inteligência artificial, robôs versus humanos. Eu sou Joyce Merri e vamos entender qual o impacto dessa relação na informação. E eu sou Luiz Otávio Borges e juntos vamos trazer muita informação para você. Seja bem-vindo! E para entender a relação entre jornalismo e inteligência artificial, falamos com o professor Luiz Signatis, doutor em Ciências da Comunicação pela USP e pós-doutor em Epistemologia da Comunicação pela Unicinos, Rio Grande do Sul. Dois elementos, eles são ponderáveis hoje em dia em qualquer reflexão que a gente venha a fazer sobre a relação entre jornalismo e inteligência artificial. Esses dois elementos seriam, ao meu ver, os algoritmos e as bases de dados. Algoritmos, eles especificam tarefas programadas que se tornam cada vez mais complexas e, devido à velocidade cada vez maior de processamento, se tornam também cada vez mais rápidos. Isso conduz os resultados das ações do computador a limites extra-humanos, isto é, os computadores se tornam, ou se tornaram, capazes de fazer coisas que nós não conseguimos no mesmo padrão de tempo. O outro elemento são as bases de dados, isto é, tudo aquilo que, transformado em informação digital, se torna um repertório disponível e cada vez mais gigantesco do registro do saber e da experiência humana. Pelas suas proporções, as bases de dados também se tornaram crescentemente indisponíveis a acessos que não sejam automatizados. Isto é, a ideia de algoritmo e a ideia de base de dados são polos que se alimentam reciprocamente. De tempos em tempos, as evoluções tecnológicas transformam a sociedade, alterando o nosso dia a dia, a forma como nos comunicamos e as funções exercidas nas empresas. O jornalismo vive intimamente uma relação com as tecnologias. Acelerou a produção de conteúdos e facilitou o acesso a dados e fontes de informações. A jornalista professora Cris Macarreira, coordenadora do curso de jornalismo na Fapcom em São Paulo e doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação social na Universidade Metodista de São Paulo, fala sobre a insegurança da inserção da inteligência artificial no campo jornalístico. Inteligência artificial, a gente tem que pensar que ela não é uma inteligência geral, ela é uma inteligência focada em determinadas questões. Então, por enquanto, aquele grande medo que a gente tem em relação à inteligência artificial, de tomar conta de tudo, isso não existe, por enquanto. Sendo bem prático, pensando agora talvez até no médio prazo, que a gente tem a inteligência artificial aplicada para algumas soluções. Então, o que a gente precisa como jornalista é desvendar entender, tirar um pouco dessa magia que tem em torno disso e a gente entender o que faz de fato. Isso é muito importante. E a gente já tem perfis de jornalistas hoje mudando, que são jornalistas ligados mais à questão de dados, jornalistas que gostam de programar, alguns lugares fora do Brasil, inclusive, tem muitos cursos de jornalismo computacional, como acontece nos Estados Unidos, mas mesmo aqueles que não têm afinidade com isso, acho que o importante hoje em dia é a gente entender a lógica computacional. A superação destas limitações pode não apenas apontar a superação da crise de legitimidade do jornalismo aberta com a difusão da internet, mas coloca o jornalismo de fato no século XXI. Um exemplo claro são as pesquisas realizadas durante a graduação, que ajudam a entender a comunicação e o jornalismo atual na base tecnológica. E o estudante de jornalismo Tiago Melo relata sua experiência com a pesquisa. Na minha pesquisa, eu tive a oportunidade de descobrir alguns processos metodológicos de 3 agências de fact-checking, que é a agência Lupa do Brasil, a agência Chequeado da Argentina e a PolitiFact dos Estados Unidos. Nessa pesquisa, eu comparei essas 3 agências através de categorias para que eu pudesse entender de que forma que elas conseguem fazer essas checagens de notícias e por que da existência dessas agências de checagem. Inteligência artificial, que o tema desse congresso que trouxe para a gente, da inteligência artificial, é muito isso, de a gente criar novas ferramentas todos os dias que possam ajudar nós, enquanto pesquisadores e na nossa profissão, a nos ajudar a entender e aprofundar ainda mais
nos estudos sobre a comunicação, sobre o jornalismo. A professora Crisma comenta que as notícias geradas por software, às vezes chamados de jornalismo robô, diversificou as atividades e expandiu a circulação da produção jornalística. A gente tem que olhar para os algoritmos e para os sistemas de inteligência artificial, no caso do jornalismo, pensando de duas formas. Aquilo que o algoritmo pode fazer para a gente e a investigação que a gente tem que fazer também sobre o que o algoritmo traz para a gente. Então, em relação ao que o algoritmo pode fazer, um exemplo que eu posso dar para vocês é a questão da automação de notícia. A automação de notícia está ocorrendo em vários lugares no mundo. Já começou esse processo em 2010, agora em 2020, o G1 anunciou nesse primeiro turno que estava utilizando sistemas esse tipo de sistema para automatizar notícias para cobertura da eleição. Então, eles são sempre... Quando ele é usado, a gente tem que pensar que no mundo, né, que a gente tem uma grande explosão de dados, e que são dados assim, grande velocidade, com uma quantidade absurda. Para um ser humano dominar isso daí, conseguir pegar isso, demora meses, dependendo do recorte que ele vai fazer para uma matéria. Os softwares trabalham com um grande número de dados, ajudando a reduzir o custo e aumentando a produtividade. Tem um exemplo aqui da Automated Insights, que eles falam o seguinte, que 3 sentenças que uma pessoa escreve, que esses softwares podem produzir 140 mil possibilidades. Em pouco tempo, gente, questão de minutos. E aí tem um caso também... legal aqui do Le Monde, até fazendo um gancho com isso que aconteceu agora aqui no Brasil com o G1. Lá eles fizeram também uma cobertura, só que em 2015, né, com o uso desses softwares, e eles produziram 150 mil textos curtos no dia da eleição, com a ajuda desse software. Foram 10 notícias para cada segundo. Então, assim, é impossível o ser humano dar conta disso. E isso é usado para quê? Em determinadas notícias. São notícias básicas ali do dia a dia que você precisa de um grande volume. E também para você não tomar furo. Afinal de contas, as máquinas substituirão os jornalistas? Quem responde é o professor Signatis. O jornalismo seria aquela atividade de acessar as bases de dados, reproduzir informação sobre informação, como um sistema que se autogera, um sistema autopoético, por tradução, por reiteração, um sistema tautológico. Visto dessa forma, é fácil prever que a atividade jornalística seria, nesse sentido, facilmente praticada por algoritmos. Em síntese, máquinas de fazer jornalismo substituiriam o jornalista se a tarefa jornalística for informar. Entretanto, existe uma segunda forma de perceber o jornalismo, não como produção de informação, mas como dispositivo de comunicação. Jornalismo por essa via seria um modo de ver o mundo de forma a produzir diferenças, descobertas, a partir daquilo que há mais de humano na humanidade. A atividade jornalística, nesse sentido, não seria a de captar e passar informação, mas a de interpretar o mundo como um modo de redescobrir o humano mais significativo, seja ele feito de sofrimento, tragédia, seja ele feito de festa, de contentamento. Pensado assim, a fonte do fazer jornalístico não tem como ser percebida como um banco de dados ou como acesso a um banco de dados. Muito embora os bancos de dados possam, sim, ser fontes do jornalismo, mas não para se produzir aquilo que lá esteja. E olha que coisa interessante, sim para encontrar o que lá seja ausente, ou cuja presença só possa ser perceptível como dor, lágrima, sorriso, esperança, mito ou poesia. Enfim, coisas que não se resolvem por nenhum algoritmo. A professora Crisma afirma que o impacto da tecnologia nas redações jornalísticas estão redesenhando novas formas da profissão. O software tem ideologia porque ele é programado por uma pessoa, ele pode ser preconceituoso, porque ele pode priorizar uma coisa em função da outra, classificar uma coisa em função da outra. E isso tem impactado muito, tanto do ponto de vista social, como econômico, como político. Então, os jornalistas a gente tem que começar a investigar os resultados que são apresentados para a gente no dia a dia através desses softwares. É extremamente importante a gente acordar para isso. A gente tem que ver aquilo que foi produzido por um software, entender como esse software foi programado, qual que foi a base de dados desse software, e a partir disso a gente produzir
reportagens investigativas. Para o professor Signatis, as máquinas inteligentes conseguem processar uma grande quantidade de dados, mas não têm coração e empatia, qualidades humanas que um robô não consegue suprir. Diante das possibilidades e limites da inteligência artificial, num mundo ainda desigual, injusto, violento, desumanizante que nós vivemos, eu penso que o desafio do jornalismo seja, sobretudo, o de aprender com o novo e retomar sempre a tarefa jamais acabada de buscar o humano, a singularidade e a vida, a fim de que a gente consiga resistir à eterna tentação do capital, a de colocar-nos como objetos e instrumentos a serviço dele. Reafirmar o humano e a vida, pessoal, a dor e a alegria, o sentido e a esperança em cada texto, em cada lugar, e tornar tudo isso comunicação e compartilhamento é algo que podemos e devemos fazer, tangendo as máquinas e seus algoritmos complexos a essa busca, aproveitando todas essas tecnologias, todas essas conquistas humanas neste sentido. Porque a história humana, épica ou trágica, ela poderá ser registrada, sim, nos bancos de dados digitais e ser recuperada sempre que necessário, por algoritmos da inteligência artificial. Isso não é ruim, mas esse é um movimento que, na minha compreensão, só pode ser chamado de jornalismo se ele contiver a significativa diferença ética de não ser indiferente à vida. Bom, Joyce, eu prefiro ter a sua companhia do que a de um robô. Ufa, que alívio! Nossa interação e carisma é insubstituível, viu, Luiz? É isso aí, Joyce. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau, pessoal. E a nada contra a